Dias, meses e anos. Deixe sempre virado para frente. Bons dias! Hoje é dia de falar sobre os nossos irmãos extraplanetários, como se nós não o fôssemos também. Acabei de voltar de Alto Paraíso, em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, cidade mística, envolta de muitos mistérios, de avistamentos de irmãos interplanetários. Aproveitar que muitos órgãos já estão falando sobre os avistamentos, estão se preparando para divulgar. Vamos falar também sobre eles. A ideia aqui é trazer 4 vídeos não sequenciais sobre os nossos irmãos. Nesse vídeo eu vou trazer supostas evidências de que eles já estiveram, na verdade eles estão no meio de nós. Em um próximo vídeo eu falo como que foi a hibridização deles com a gente, né, os experimentos que eles fizeram conosco e etc. No terceiro vídeo eu falarei sobre quais são as principais raças da nossa galáxia, da Via Láctea. As mais conhecidas, né? E no quarto vídeo falarei sobre como se dará a divulgação, o contato com mais fervor. Por enquanto eles estão um pouquinho ali, mas já sabemos que daqui a pouquinho vai acontecer de fato, né? Naturalmente, eu montei um roteiro, apareceu aqui, para eu trazer uma sequência lógica. As imagens que eu citar para vocês podem pesquisar aí no tio Google, e eu também deixei aqui no tablet para mostrar aqui para vocês, para não ficar totalmente às escuras, tá? Lembrando que eu falei que são supostas evidências, não falei que são provas, tá? É aquilo, né? Para quem acredita, não precisa de prova. Para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente, né? Nem todas as provas são suficientes. Para começar, vamos falar sobre na Austrália. Mais ou menos uns 400 anos atrás, numa caverna, lá os povos eram chamados de aborígenes, né? Nessa época. E olha só o que os nossos irmãos aborígenes desenharam. Tá vendo? Parece com um ser humano isso? Estranho, né? Parece o filminho do ET do Spielberg, né? Depois, nós temos este que é no templo de Amon, lá no Egito. E essa gravura aqui tem a data de 4 séculos antes de Cristo. Olha essa criatura aqui no meio, ó. Opa, isso daqui, ó. Parece um ser humano? Não parece um ETzinho mesmo. Mais uma. Nós agora falaremos de um tapete francês da época do Renascimento. E olha só, vou fazer assim. Aqui nesse dedo aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse objeto voando? Seria um chapéu do Kung Lao voando, que ele arremessou e tá por aqui? Ou parece um disco voador? Pra que um artista ia colocar isso à toa, né? O próximo, a pegada Meister. Meister era um... Rapaz, fugiu a palavra agora. O pessoal que faz escavação, né? Tipo Rodrigo Silva, que busca por arqueólogos, né? Que busca por evidências. E ele descobriu essa pegada. E aqui, em cima, é um zoom de uma partezinha dessa pegada. Essa pegada tem a data da era, acho que é Paleozoico, se não me engano, entre 400 e 200 milhões de anos atrás. Uma pegada, e nessa pegada tinha um artrópodo que só existiu nessa época. Próximo, esse daqui é um martelo. Tá vendo? Pequenininho no cabo dele, mas essa liga aqui é uma liga de cobre. Esse martelo, chamado de Kingwood foi quem descobriu esse martelo. Ele foi descoberto na Escócia. E a data dele é entre 416 a 359 milhões de anos atrás. Liga de cobre. 300 milhões de anos atrás. O próximo. Esse daqui é famosa já, né? Pilha
de Bagdá. Bagdá, Iraque. Datada como 2.000 anos atrás, mais ou menos. Ela produzia, de fato, uma energia elétrica. Mais ou menos no princípio químico que a gente conheceu hoje nas primeiras baterias que foram introduzidas na modernidade. Próximo. Os discos. Olha só esse disco. Tá vendo as gravuras aqui? Esse disco é chamado de, na verdade, são centenas de discos, né, que descobriram, discos Bayan Kura Ula, na China. Datação dele, 10 a 12 mil anos atrás. Essa liga metálica não existe na Terra. Parece vibrânio do escudo do Capitão América. E essa gravação aqui é uma gravação a laser. São os mistérios da fé, né? Esses discos, eles contam a história de um povo que veio das estrelas, que ficou preso aqui, que a nave encalhou na Terra. E as tribos comiam carne, e esse povo aqui era um povo, esses ETs, né, eram de boa, não atacavam, alguns foram devorados, depois eles perceberam que não precisavam comer, né, nossos irmãos, e aí os que sobraram foram morar no interior da Terra. Em algum vídeo eu falarei sobre os intraterrenos. Próximo. Olha aqui. Não parece um mergulhador? Isso daqui é lá na caverna de Tassali, na Argélia. Essa roupa se chama um escafandro, né? Data 5.000 a 7.000 anos atrás. São várias gravuras assim, remetendo a seres diferentes. Essa daqui. As estatuetas do Gu, não sei como se pronuncia, lá do Japão, tem mais ou menos 1.000 anos atrás, 400, desculpa, de 1.000 a 400 antes de Cristo. São várias tatuazinhas com formas humanoides, mas não são humanos esse negócio aqui, né? E, para finalizar, as linhas de Nazca, no Peru, de 500 anos antes de Cristo, só dá para ver do alto. Parece os crop circles, né? Os crop circles, eles são, quando feitos pelos irmãos evoluídos, são como se fossem chakras. E como você sabe, a acupuntura que a gente faz nos pontos principais, os crops também são nos chakras, como se fossem acupunturas. Enfim, eu trouxe 10 exemplos aqui, vocês podem pesquisar, que são centenas, talvez milhares de exemplos. E eu quero trazer também alguns relatos, né? Então tem a revelação do Pentágono, que foi de 2020 até 2023, em que o governo dos Estados Unidos confirmou que alguns vídeos eram sim de objetos não identificados. Não falou que era um ETzinho, mas era não identificado. Tem o famoso John Ratcliffe, que é o ex-diretor de inteligência nacional. Ele falou que algumas dessas manobras filmadas eram impossíveis de ser feitas por objetos humanos. O projeto Blue Book, de 52 a 69, foi o terceiro projeto em que a Força Aérea dos Estados Unidos investigou esses casos. Muitos casos foram revelados que não eram nada de ET, alguns casos estão em aberto até hoje. O astronauta, o Edgar Mitchell, abre aspas, falei com muitos oficiais da Força Aérea que trabalhavam nessas estações durante a Guerra Fria. Eles me mostraram que os OVNIs eram vistos com frequência. Os ETs estavam por lá porque queriam saber da nossa capacidade militar. Eu queria explicar essas frases, mas só me resta menos de um minuto agora. Minha própria experiência conversando com as pessoas deixou claro que os ETs estavam tentando nos impedir de ir à guerra, ajudando a criar paz na Terra. Olha só. Eu ia falar sobre John Kennedy aqui, mas já falei. Teve uma linha temporal que ele não morreu em 63 assassinado, ele foi até 1980, ele divulgou a existência das extraterrestres e criou um caos no mundo. E sabendo que ele iria divulgar os extraterrestres, ele foi tirado da vida, né, em 63. E para finalizar, o Paul Hellyer, que é o ex-ministro da Defesa do Canadá, tem 89 anos agora, abre aspas, OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. E eu queria relembrar uma frase da Bíblia, o meu povo padece por falta de conhecimento.